Olá, eu sou o César Portugal, este é meu canal e estou aqui hoje para mais um dia estudarmos o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos começar do parágrafo 456 e vamos entrar no artigo 3. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O Filho de Deus se fez homem. E aqui, lembrando que nós ainda estamos caminhando dentro da profissão de fé, né? O nosso credo, e estamos passando por diversas etapas dentro da nossa profissão de fé. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o nosso conhecimento aqui sirva para aumentar a nossa fé e propagá-la às pessoas que estão à nossa volta. Vamos lá. O Filho de Deus se fez homem. Ponto número 1. Por que o Verbo se fez carne? Com o credo niceno-constantinopolitano, respondemos, confessamos. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele se manifestou para tirar os pecados. Aí aqui vem uma citação de São Gregório de Nissa. Doente, essa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem, era preciso restituí-los a nós. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não. Eram tais que comoveriam a Deus, a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade encontrava-se em um estado tão miserável e tão infeliz. Nessa citação de São Gregório, a gente entende que Deus reconhece que nós precisávamos dessa visita dele através de Jesus. Deus reconhece as nossas fraquezas, as nossas necessidades e se faz homem. E nós vamos ver aqui que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele não é só homem, nem só Deus, entende? O Verbo se fez carne para que, assim, conhecêssemos o amor de Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. De fato, Deus amou tanto o mundo para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai, no Monte da Transfiguração, ordena: escutai-o. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu seguimento. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem. Para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus, pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. O Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes de sua divindade, assumiu sua natureza para que aquele que se fez homem fizessem dos homens deuses. É complexo, mas faz sentido. Deus quer se aproximar cada vez mais de nós. Ele nos dá essa chance de ser palpável. Eu fico pensando nas pessoas que viveram antes de Cristo. Elas tinham as promessas, elas acreditavam em Deus, Deus dava revelações a elas, mas não era tão palpável quanto nós também podemos hoje. A cada Santa Missa você pode encontrá-lo, né? Efetivamente, mas ele está no meio de nós. A gente não professa isso e a gente também crê, né, que Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Eu me lembro que eu vi um documentário sobre o Beato Carlo Acutis e ele dizia que ele gostava mais de viver neste tempo em que ele podia se encontrar com Jesus a cada Eucaristia do que no tempo em que Jesus humanamente ali viveu, porque havia muitas pessoas em volta dele, né? As multidões o seguiam, era muito mais difícil de chegar perto. E hoje nós podemos, né, ter essa graça.
E quando você para pensar nisso, faz mais sentido a própria Eucaristia, né? Ponto número 2, a encarnação. Retomando a expressão de São João, e a palavra se fez carne, a Igreja denomina a encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela realizar a nossa salvação. Em um hino advindo de São Paulo, a Igreja canta o mistério da encarnação. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. A Epístola aos Hebreus fala do mesmo mistério. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo o Espírito que professa Jesus Cristo que veio na carne. Esta é a alegre convicção da Igreja, desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne. Ponto número 3. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se faz verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja teve de defender e clarificar esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam. As primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo, mais do que sua divindade, docetismo gnóstico. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus que veio na carne. No século III, porém, a Igreja teve de afirmar, contra Paulo de Samosata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e condenou Ário, o qual afirmava que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente da do Pai. Aqui a gente pode lembrar que a gente já viu, né, quando a gente falou aqui sobre a Trindade em especial. A gente pode trazer esse ponto aqui novamente diante disso, que ele é inteiramente Filho, Pai e Espírito, e ao mesmo tempo que ele é um só, ele não é um só, né? Então, da mesma forma, ele contém essa substância de Deus, é consubstancial ao Pai. Ele não é alguém que foi gerado à parte, né? Adotei, não, é o filho criado. Tanto é que ele nasce da Virgem Maria da forma que nasceu, né? E todas as outras pessoas do planeta nascem da forma que você sabe que um bebê tem que nascer. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante dessa heresia, São Cirilo de Alexandria e o Terceiro Concílio Ecumênico, reunido em Éfeso em 431, confessaram que o Verbo, unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria tornou-se verdadeiramente Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. A humanidade de Jesus passa por Maria. Toda a genética de Jesus, né, a parte humana, passa por Maria. Os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Confrontado com esta heresia, em 451, o Quarto Concílio Ecumênico em Calcedônia confessou: na linha dos Santos Padres,
ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. Depois do concílio da Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, em 533, em Constantinopla, o quinto concílio ecumênico confessou a propósito de Cristo: não há senão uma única hipóstase, ou pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina, como ao seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. A partir do momento que Jesus se faz homem, ele tem dores de um homem, o sofrimento de um homem, angústias de um homem e limitações de um homem. E tanto é que fala aqui da morte dele. Se Jesus quisesse ter exaltado apenas a natureza divina dele, ele descia da cruz de alguma forma. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e da Santíssima Trindade. Vem de encontro ao que eu falei, né? Da gente recordar da Santíssima Trindade. A Igreja confessa assim que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Ele permaneceu o que era, assumiu o que não era, canta a liturgia romana. A liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta: o Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes, por nossa salvação, encarnar-vos da vossa Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Vós que, sem mudança, vos tornastes homem e fostes crucificado. Ó Cristo, Deus, que por vossa morte esmagastes a morte, sois da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salvai-nos. Ponto número 4. De que maneira o Filho de Deus é homem? Uma vez que, na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não aniquilada, a Igreja tem sido levada, ao longo dos séculos, a confessar a plena realidade da alma humana, com suas operações de inteligência e vontade, e do corpo humano de Cristo. Paralelamente, porém, teve de lembrar por vezes que a natureza humana de Cristo pertence impróprio à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo o que Cristo é e o que faz nela depende de da Trindade. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica à sua humanidade seu modo pessoal de existir na Trindade. Assim, em sua alma, como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. A alma e o conhecimento humano de Cristo. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Contra este erro, a Igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas de sua existência no espaço e no tempo. Foi o que eu disse, né? Que eu comentei que, apesar dele ter também a natureza divina, ele assume a característica humana. É claro que Deus dava revelações a ele, proclamava curas, fazia curas e tudo mais, mas existia uma limitação para que ele se assemelhasse a nós. Por isso, o Filho de Deus,
Ao tornar-se homem, pôde aceitar ir crescendo em sabedoria, tamanho e graça. E também se informar sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental. Isto correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário à condição de escravo. No entanto, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia ao mesmo tempo a vida divina de sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Por união à sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava na plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera revelar. Aquele que ele diz desconhecer neste campo declara em outro momento não ser sua missão revelá-lo. A vontade humana de Cristo. Paralelamente, a Igreja no Sexto Concílio Ecumênico confessou que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de modo que o Verbo feito carne quis, humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda-poderosa. O verdadeiro corpo de Cristo. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo a verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. No Sétimo Concílio Ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Ao mesmo tempo, a Igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez os traços de seu corpo humano a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados, pois o crente que venera sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. O coração do Verbo encarnado. Jesus nos conheceu e nos amou a todos, durante sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e por cada um de nós. Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para a nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Resumindo, chegamos ao final de mais uma sessão. No tempo determinado por Deus, o Filho único do Pai, a Palavra Eterna, isto é, o Verbo e a imagem substancial do Pai, se encarnou. Sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade de sua pessoa divina, por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem inteligência e vontade humanas, perfeitamente harmonizadas com sua inteligência e sua vontade divinas, que têm em comum com o Pai e o Espírito Santo, e a elas submetidas. A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união de natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. E assim nós encerramos mais uma etapa do catecismo. Vou pegar ele aqui, tá a caneta aqui no meio. Essa parte aqui é o que já percorremos. E essa parte aqui é o que falta pra gente percorrer. Mas na verdade é até aqui, é isso aqui, essa meiuca aqui é o que falta pra nós. Mas a gente só vai chegar lá se a gente der os primeiros passos, né? Isso você pode levar para sua vida também. Aquela coisa grandiosa que você quer conquistar pode parecer distante, mas você só vai conseguir se você der os primeiros passos. Hoje, então, a gente viu essa natureza de Jesus, que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que sente as coisas do homem e tem, né, a divindade nele. E que possamos cada vez mais buscar nos assemelharmos ao próprio Senhor Jesus Cristo. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para você receber a próxima aula,
porque eu já dei umas falhadas, mas eu tô tentando manter aqui a sequência das aulas, a frequência das aulas para vocês, pra gente seguir. Sei lá quanto tempo nós vamos seguir com esse projeto, né? Quantas aulas vão durar, mas a gente tá sendo fiel. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.